amores! Hoje o Sem Censura recebe uma estreante do grupo especial, a Acadêmicos de Niterói! Agora, ó, vê se aprende a tocar pra não tocar, menino. Oh, meu Deus do céu! Gente, a escola leva pra Sapucaí o enredo do Alto do Mulungu, surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. O enredo conta a história de vida do presidente Lula, traçando um paralelo entre a árvore Mulungu e a capacidade de superação do trabalhador brasileiro. E esse enredo foi pensado pelo próprio presidente da escola. Atenção, bateria. Rufem os tambores! Uau! Wallace Palhares! Ei! Bem-vindo, Wallace, bem-vindo. E para falar do enredo, de como a escola vai contar essa história na avenida, vamos lá, bateria, muito barulho para ele. Rufem os tambores. Tiago Martins, carnavalesco da Acadêmicos de Niterói. Ei, Tiaguinho, parabéns. Também com a gente na bancada, o enredista da agremiação. Vai, bateria, rufa! Igor Ricardo, que hoje tá de aniversário. Vai, bateria! Ele não! É o Thiago! É o Thiago! Eu vou fazer tudo de novo, gente. É o Thiago que tá de aniversário, gente. Então, rufem os tambores pro Thiago. Vambora. É assim, ao vivo é assim, gente. E hoje a gente vai falar também de inclusão e empreendedorismo social no carnaval e também em qualquer outra época do ano. Bateria, como é que é? Já falei. Gente, eu tô me sentindo a própria rainha da bateria. Ontem eu tive uma aula de samba, sabe que eu não sei, eu sambo tão bem. Micael Noah, querido! Idealizador do Prêmio Transformadores Sociais. E tem o cofundador da Embaixadores da Alegria, a primeira escola de samba do mundo para pessoas com deficiência. Vamos lá, batera, rufa os tambores. Uau, Caio Leitão! Para ajudar a debater o programa de hoje, bateria, prometo que essa vai ser a última, tá? Eu prometo. Mas rufa pra caramba, porque ele merece. Vai lá, rufa, 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 rufa. Fuca, muca, não, rufa, muca, fuca. Começamos animados. Com um timaço desse na bancada, eu quero ver todo mundo participando com perguntas e mensagens para essa turma boa da Acadêmicos de Niterói. Tá subindo agora a hashtag Niterói Sem Censura no X para você comentar o programa, mandar suas sugestões, seus elogios, suas perguntas. E tem o nosso zap também, prefixo 21, telefone 999 03 5329, tá? Agora, Emerson, sabe o que eu tô achando? Sim. Tive uma ideia agora. Vambora curtir logo o samba enredo desse ano? Bora! Isso aí. Censura! Ei, Psyu! Quanto custa a fome? Quanto importa a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Olê, 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 olá. Vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá. Lula. Olê, 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 olá. Vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá. Lula. Eu vi brilhar a estrela de um país. Do choro de Luiz à luz de Garanhuns, lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos e a riqueza multiplica para alguns. E via nos olhares dos meus filhos, assombrados e vazios, com o peito em pedaços, parti atrás do amor e dos meus sonhos. Peguei os meus meninos pelos braços, brilhou o sol da pátria incessante, o destino retirante, te levei no rio.
Brasil de Rubens Paiva. Lute pra vencer, aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista. Não é digno fugir, nem tampouco permitir reluarem isso aqui. Abraço à vista tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador. A fome tem pressa, Betinho dizia. Teu legado é o espelho das minhas lições, sem temer tarifas e sanções. Assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Quanto custa a fome, quanto importa a vida, nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Olê, 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 olá, vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá, olá. Olê, 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 olá, vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá, olá. Tá aí a surpresa. Oh, que beleza! Vai lá, Muquinha, vai lá, conversa com o Emerson, que o Emerson tem sangue de bamba, né? Ei, Psyu! Já saquei. Tá aí a surpresa. Emerson Dias, um dos grandes intérpretes do Grupo Especial Cissa, agora com a Niterói subindo esse ano. Uma escola com esse enredaço, Emerson. Me fala da responsa de ser a voz cantando essa história, que é uma história tão potente. Para mim, Fala aqui no meu, fala aqui. eu me sinto um privilegiado porque ser escolhido para cantar o samba do Brasil nesse momento tão especial do nosso país, tão marcante. Então, vem um samba poeticamente maravilhoso, composto pelo Paulo César Feital, pelo André Diniz, pela Tereza Cristina, pelo Fionda, pelo Fred Camacho, pelo Tentem Júnior, pelo Arlindinho. Então, para mim, foi um presente do presidente Wallace Palhares, porque não é todo dia que a gente tem um enredo desse porte, desse tamanho, para a gente poder cantar. E um samba que ele atravessa, como no nosso jargão, né? Ele atravessa a bolha do carnaval, ele atravessa a bolha do samba enredo. Eu vejo isso através das minhas redes sociais. Hoje as minhas redes sociais elas foram para uma esfera que saiu do nicho do samba, do nicho do carnaval. Hoje eu tenho gente... Poxa, tenho o Paulo Betti hoje me segue. É engraçado, porque eu fico olhando vários artistas, vários cantores. Eu estava te trocando mensagem semana passada com o Chico Dias. Que incrível! Mas é o tamanho e a força do enredo que a gente está levando para o Carnaval 2026. Tá aí a surpresa. Sempre tá aí a surpresa. Agora, eu queria saber o seguinte, é porque eu tenho que me justificar assim, porque as pessoas podem ficar achando que eu sou fofoqueiro, mas eu não sou. A Cissa que é. A Cissa sempre gosta de saber um negócio de um spoiler. Você é aquele intérprete que dá uma visitada no barracão. Chega aqui que o Thiago não precisa saber disso. Dá uma conferida no barracão, sabendo como é que tá o negócio de um abre-alas, um carro mais bonito. Então, conta uma coisa aí pra gente. Então, eu estive no barracão na sexta-feira, na quinta-feira antes do ensaio técnico, eu não tinha visto ainda. E é sensitivo, aquela coisa quando você toma um impacto. Foi assim que eu me senti, o Thiago tá ali que não me deixa mentir. Exatamente essa sensação que eu tive quando eu olhei para as alegorias, que isso? Porque é um carnaval de uma concepção muito diferente, que o Thiago, que não sei de onde ele tirou isso. Essa concepção tão maravilhosa, de coisas que, assim, poxa, vai ser aquela mesma coisa que a gente já viu, carro grande, caixote, veludo, lantejoulas, pedrarias, esquece. Tudo diferente. É diferente. Eita, vem aí. Gostei. Emerson, sucesso, querido. Agora... Um detalhe, eu tinha que ser o escolhido para cantar esse samba. Olha isso. Entendedores entenderão. Agora eu vou falar com uma rainha da Licença Majestade, Vanessa Rangel, rainha de bateria Linda. da Acadêmico de Niterói. Toda trabalhada no brilho aqui. Me fala, Vanessa, vi à frente dessa bateria, me fala da responsa com essa chegada da escola no Grupo Especial, né? Olha, e eu sou estreante também no Grupo Especial. Eu só fui rainha de bateria da Série Ouro por 2 semaninhas que eu entrei. E eu vim agora com tudo
na Acadêmicos de Niterói, estreando no grupo especial, e eu também estreando no grupo especial. Maravilha. Agora, se você quer saber de uma coisa, Vanessa é consultora fitness. Rainha de bateria e consultora fitness. Então, eu quero saber se dá tempo de você dar uma dica assim. Primeiro, para saber da sua preparação para estar nesse shape. E para quem está 9 dias do carnaval, achando assim, vou correr atrás do prejuízo para chegar bem no carnaval. Dá tempo? Olha só, dá para dar uma segurada boa, né? Dá para fazer um detox. Mondiário também não, né? Mondiário aí só com orientação médica. Mas aí dá para segurar. Com detox, não, tô brincando. Com detox, para dar aquela desinchada na retenção líquida, isso aí é o mais importante. E o importante, gente, é saúde. Então, assim, a minha preparação, eu tô pegando mais pesado e pegando mais, fazendo aula de samba, para pegar mais disposição. Tem uma amiga minha que tá fazendo aula de samba também. Porque haja disposição, é Cissa, né? Tô sabendo. Há uns 2 anos. Porque, amor, gente, haja disposição. E as pessoas querem que a gente fique sambando do início ao fim, mas não é, meninas, fala, não é assim, né? A gente faz uns negócios assim com a mão. Dá um close. Dá um close, samba. E aí sustenta no carão. Exatamente. Que Deus abençoe. E tá dando certo. Obrigado, viu? Sucesso pra vocês. Bateria, brigadão. Sucesso pra vocês. Cissa. Tem uma amiga minha que tá fazendo aula de samba mesmo, sério. Não, ela já não tá mais fazendo porque ela virou rainha de bateria já. Ela é passissa. Ela é passista, ela é passista. Meu Deus do céu. Gente, bom, eu vou conversar com 2 mentes brilhantes que estão dando vida ao enredo da escola, que leva para a avenida a história do presidente Lula, o carnavalesco Tiago Martins e o enredista Igor Ricardo. Eles começaram cedo no mundo do carnaval, muito cedo, e agora prometem emocionar Sapucaí com esse desfile. Meninos, as expectativas estão lá em cima, não estão? Ai, fala pra mim. Esse aqui, coitado, tá nem conseguindo falar. É porque é aniversário, porque olha o problema. Tá cansado. Nada. É só pensativo mesmo. Thiago, vamos fazer o parabéns pro Thiago aqui, vamos lá. Agora. Vamos lá, Emerson. Parabéns, Thiago! Nossa família, Acadêmicos de Niterói, do presidente Wallace Palhares, da Amanda Palhares, de toda a nossa diretoria, lá do Best Branco, nossa harmonia, todo mundo, parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Thiagão! Com quem será, hein? Vamos ver. Não sei não, hein? Thiago, meu amor, é o primeiro ano da Acadêmicos de Niterói no grupo especial, né? Tá lidando bem com a pressão? Sim. Acho que a pressão maior já vem da Série Ouro, né? Então são 2 carnavais que eu faço na Série Ouro e aí a gente conseguiu alcançar o caneco e chegar no especial. E o nosso propósito é fazer o melhor. Quando o Wallace vem com a ideia do enredo, eu falo pra ele, caramba, vambora. Uma resposta. É uma resposta. Eu meio que travei na hora. O Igor também tava nesse dia, né? A gente meio que travou assim, aí um olhou pra cara do outro e falou, vambora, é isso aí. Porque fazer essa homenagem pro Lula é muito importante pra mim, né? Eu sou nascido e criado em Queimados, na Baixada Fluminense. Então, a minha família, as minhas irmãs e parentescos, eles se beneficiaram de muitas coisas que foi feita através desse homem. Muitos programas de governo, né? Muitos. E meu falecido pai, né? Então, tipo, eu acordava, não conseguia ver meu pai, dormia, não via meu pai, porque ele trabalhava muito. Então, a gente quase não via. Então, quando ele entra, o Lula entra para a presidência, a gente começa a conviver um pouco melhor com meu pai. Então, assim, quando ele veio com essa ideia, o próprio Wallace fez a faculdade através de projetos, então a gente... Um olhou pra cara do outro e vamos embora. E aí ele é maluco. Do Wallace. Ele já é maluco. E eu também sou maluco, eu falei, vamos embora. Eu tô maluco com o outro, são 2 malucos, pronto. Wallace, a ideia do enredo foi sua, né? Sim. Como é que surgiu? Me conta essa ideia. Então, primeiro, nós tínhamos na mesa, acho que 4 ou 3 propostas. Só que não conversava, as propostas não conversavam com a gente. Era uma proposta que era um carnaval que passaria e só passaria. Então, entendi. Eu acho que a gente precisa, onde a gente vai passar, onde a gente quer permanecer, a gente tem que deixar uma marca. O carnaval é isso.
eu costumo falar que a arte não é para os covardes, né? E eu já venho falando isso há um bom tempo. Eu trabalho com carnaval, algumas polêmicas, e eu sempre falei, a arte não é para os covardes. A gente precisa mexer um pouco essa água que está parada e fazer que as pessoas reflitam e pensem. Tem que provocar essa discussão. Então, e quando eu sugeri esse enredo, na verdade, eu tinha 3 propostas e nenhuma delas assim, me agradava, falando na boa. Chegamos a viajar, né, para alguns estados para poder estudar essa proposta. Eu falei, cara, é o grupo especial. A gente precisa chegar com o pé na porta. E quando eu chego na reunião, que foi até engraçada, eu falei... Conta essa história que eu soube. Eu falei, vou testar, vamos lá. Falei, gente, uma boa noite, ia ter um enredo, o enredo é muito bacana. O pessoal, o estado tal. Falei, não, gente, é Marighella. Todo mundo... Falei, mentira, gente, é Che Guevara. Todo mundo... Que isso? Cara, assustar mesmo. Aí, ó, assim, sempre tem, né, aquele, não, é legal, presidente. Falei, não é legal, não. O enredo é sobre o presidente Lula. Eu comecei, falei, olha, todos nós aqui se beneficiamos através de programas, né, do governo. Eu pude fazer uma faculdade. Eu vi a minha avó que lavava a roupa na mão, ter a sua máquina de lavar pela primeira vez, né, e ela colocava sangue pela boca lavando roupa. Então aquilo para mim machucava demais. E no governo Lula, ela conseguiu ter a máquina de lavar dela, foi o primeiro bem que ela teve. Então, eu acho que a gente está fazendo uma reparação primeiro dentro do carnaval e falar uma história e que conversa com um pouco de cada um de nós brasileiros, né? A minha avó também saiu do Nordeste com 9 filhos, foi para a comunidade onde eu cresci, né? A gente morava num apartamento, né, com um conjunto habitacional, eram 9 irmãos, né, da minha mãe, e daqui a pouco começaram a surgir os netos num apartamento com um quarto. Então, tem um pouco dessa história. Sim. E eu comecei a falar isso na reunião também. Todo mundo se identificou. Lógico, assusta, né? Mas a maneira como eu levei a mensagem para eles. Mas depois todo mundo se abraçou e falou, vamos embora, estamos firmes no processo. E começou. Aí começamos a desenvolver o enredo. Assim, eu agradeço muito. Tem uma frase que eu sempre uso e eu aprendi com você, Cissa. Eu sou bilhete premiado. Eu falo isso, acho que sempre lá dentro do barracão. Eu sou bilhete premiado e trabalhar com essas pessoas. Essas pessoas foram enviadas por Deus e nossos guias para trabalharem comigo. O Igor Ricardo, quando chegou, eu já admirava e falava assim, cara, esse cara é um profissional e tanto. E ele desenvolvendo o enredo junto com o Thiago, eu olhava para o céu, dava aquela piscadinha para Deus e falava assim, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Então, assim, é uma família hoje, Acadêmicos de Niterói. E seja o que Deus quiser. E Deus quer, vai dar muito certo. Tiago, me conta uma coisa. Como carnavalesco, quais os seus desafios, assim, para levar esse enredo para essa... Os maiores desafios? Eu acho que o desafio é manter a escola no especial, né? Porque é a escola que sobe e desce. Sim. E aí a gente vem com essa porrada desse enredo que tá essa repercussão toda. E a escola, ela poderia hoje estar como uma escola morta, né? E ela está uma escola até muito mais comentada do que outras, né? E o desafio foi, tipo, passar isso tudo para um desenho, carnavalizar e fazer com que as pessoas entendam o que vai passar na Sapucaí. Eu estou trabalhando com o Igor já. Olha lá as imagens do ensaio técnico, gente. Isso aí é a comissão de frente, Cissa. Lindo. O que Opa, tudo bem? Eu acho o seguinte, eu queria saber... O diretor se empolgou. Eu queria saber o seguinte, essa comissão aí, para a galera que está fora do Rio de Janeiro, não está familiarizado com o carnaval, o ensaio técnico, a agremiação põe na avenida muito aquilo que pretende apresentar. É um teste, mas não é fielmente aquilo que vai ser exibido no desfile oficial. Essa comissão, qual é a ideia dessa comissão inicialmente aí, Thiago? Eu vou beber um pouquinho de água, mas já tem um pouquinho do que vai ser levado. Então, pois é. Isso é beleza, o ensaio técnico já virou esse grande... Nossa, virou carnaval, né? Esse final de semana ali já mostra um pouco dessa coisa dos trabalhadores, né?
dessa coisa dos andaimes, mas eu vou deixar, tem bastante coisa que vai acontecer, vocês vão ficar... surpresa. Tem bastante coisa que vai acontecer e eu tenho certeza que você... Agora, Com certeza. Eu queria saber se isso é Eu porque, acho que já assim, foi, desculpa, porque eu acho que já foi, porque vocês começaram na sexta, né, assim, já foi uma abertura de ensaio, assim, você falou, caramba, o ensaio já virou um outro, o sarrafo subiu dos ensaios, assim, já foi uma porrada. Também acho. Foi legal, assim, foi muito lindo. Legal assim. você falar isso, Michael, porque tem muita gente, rede social, na imprensa mesmo, perguntando se a Niterói tinha medo de ser vaiada por ter escolhido um enredo sobre um político, né? E óbvio que a gente tem esse receio, né? Eu principalmente tive esse receio, mas quando eu passei naquela avenida eu vi muitas manifestações, gente, povão mesmo, sabe? Que vai para assistir, apaixonados por escola de samba, com faixa do presidente, camisa, toalhas que viralizaram na última eleição. Então, assim, a Sapucaí do setor 1 ao setor 13, muita gente apoiando o Lula. Em momento nenhum a escola foi vaiada, muito pelo contrário, a escola foi abraçada pelo público. Então, se tem gente ainda com esse tipo de comentário, esquece, que acho que a gente passou muito bem na sexta-feira. E sexta-feira agora vai passar de novo. São pensamentos diversos. Estamos numa democracia, né? Exatamente. Então a arte propõe isso, essa provocação. Exatamente, cara. mas o enredo, de fato, ele acabou suscitando muita polêmica, né? O Wallace, Thiago, Igor. Inclusive, o noticiário recente demonstra muito isso claramente também. Reações a essa escolha, enfim, questionamentos, até a repasse de verbas, algo que o governo federal sempre fez para todas as escolas de samba, independentemente do enredo escolhido por cada uma delas. Como é que vocês estão encarando essa polêmica, essa reação? Tem gente que fala até assim, corre o risco desse desfile não acontecer. Enfim, como é que vocês estão... Mas, Muca, eu queria que você explicasse de novo, porque você falou como se todo mundo soubesse. Esse repasse de verba é exatamente o quê? É o seguinte, o governo federal, já de muito, muito tempo, ele repassa, por entender que o carnaval é potência e é produtor de riqueza para o país todo, né? O que faz a economia se movimentar, girar, turistas vêm, gastam aqui, consomem, trabalhadores produzem, enfim, a roda da economia. O governo repassa para todas as escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro o mesmo valor. O mesmo valor para todas elas, né? Porque às vezes as pessoas veem assim, 12 milhões de reais. 12 milhões para 12 escolas, portanto, 1 milhão para cada uma delas. E aí, esse ano está havendo um tipo de questionamento por conta do enredo, do tema escolhido pela Niterói, alguns setores achando que esse dinheiro não deveria ser investido na Acadêmicos de Niterói. Enfim, essa é uma das polêmicas que cercam, tem o fato de ser um ano eleitoral, enfim. Mas eu queria saber como é que vocês estão se preparando para responder a esses questionamentos que surgem aí, Wallace, agora faltando 9 dias para o Carnaval. Primeiro, assim, eu vejo muita má-fé na distorção do que é veiculado. Muita má-fé mesmo, porque as pessoas sabem que esse dinheiro foi dividido igualmente para todas as escolas. Então, existe uma má-fé na propagação dessa notícia, né? E acaba pegando um público que não lê, sequer se informa e acaba acreditando. Como nós tivemos já no Rio de Janeiro, um prefeito que na época falou que estava tirando dinheiro das escolas para dar para creche. Todo mundo que tem o mínimo de conhecimento sabe que as pastas não se misturam. Sim. Né? Então, eu estou vendo a mesma coisa. Só que assim, a gente, desde o início, desde o primeiro risco, né, de desenhos, né, da primeira letra que foi colocada na sinopse, no enredo, a gente está com amparo jurídico. Tudo que a gente não quer é problema com a justiça, né, muito mais eleitoral, enfim. Então, a gente sempre se preocupou para que não nunca configurasse uma campanha antecipada, como o povo fala, né? A gente está contando a história de um brasileiro que a pessoa pode gostar ou não, tem que ser falada. Reflete um pouco de cada um de nós. Não assim, vai ter a Rita Lee, gente. Pode ser que tenha gente que não gosta. Nem Mato Grosso, Em Todos os Prazeres. Rosa Magalhães. O Carnaval das Homenagens. Carnaval das Homenagens, exatamente. Agora, não me comove o pranto de quem é ruim, né? Eu deixo muito claro isso. Agora, eu quero saber do Igor aqui, como é que foi o processo de pesquisa da vida do presidente? Foi muito difícil? Olha, Cissa, foi um desafio, porque eu costumo falar que é a maior autoridade do país, a gente não tem dúvidas disso. É presidente do Brasil, tem uma história de vida incrível, como o presidente Wallace falou. Goste ou não dele, a história de vida de uma pessoa que sai lá do interior de Pernambuco, né, vai num pau de arara para São Paulo, sobrevive, né, passa pela extrema pobreza, vira operário, lidera greves em plena ditadura militar,
vira presidente da República, faz programas sociais, é preso de novo, enfim, é uma vida... 3 vezes, né, presidente? Pois é, 3 vezes presidente. Então, assim, eu fiquei... Por uma eleição democrática. Tudo eleição democrática. Eu fiquei com receio de como é que o presidente vai reagir com relação à pesquisa que eu fiz. Então, eu procurei me cercar pelos amigos dele. Eu entrevistei o Fernando Moraes, que é o biógrafo dele, me ajudou muito. A Clara Ante me ajudou muito. Ricardo Couto, que foi assessor dele, me ajudou muito. O Nelson, que também foi assessor dele, me ajudou pra caramba. Então, procurei me cercar desses amigos que conviveram intimamente com o presidente, porque eu não tive, presidente, é o Igor da Acadêmicos de Niterói. Então, assim, não tive esse momento com ele, de conversar com ele. Então, procurei falar com essas pessoas do círculo íntimo dele. Fiz essa sinopse, que, como o presidente Wallace falou, ela começa no Sertão, lá em Garanhuns, Pernambuco, e vai até os dias de hoje. Então, é um desfile que a gente tem uma linha cronológica muito bem definida. E, claro, que a gente não dá para falar de um político sem falar de política. Então, obviamente, a gente tem política dentro do desfile da Acadêmicos de Niterói, mas voltando, até respondendo essas pessoas e pegando o que o Muca falou, eu acho que a gente hoje vive num momento de que a gente está valorizando demais a mentira, Eu acho que a gente precisa valorizar... Eu sou de uma geração que valoriza muito a verdade. Então, a Acadêmicos da Niterói, ela não vai fazer nenhum tipo de campanha política na Marquês de Sapucaí. A gente está contando uma história que é de fato verídica, que está em jornal, que está em livro, que está em documentário, que está na televisão. Então, assim, baseado em fatos históricos. E tem uma coisa também, a mentira sempre corre muito mais fácil do Exatamente. que a verdade. Então, a gente não pode você ficar lá. desmentir isso é muito complicado, porque assim, você vai propagando essa mentira, depois para você reverter isso, e de repente nem é a mesma proporção. Então é muito complicado isso. Eu acho que tem uma coisa que é importante também dizer, Cissa, porque o carnaval ele é um ato político. Eu ia dizer exatamente. Qualquer desfile de escola de samba é um desfile político, é um ato político. A gente Só tem falado muito isso aqui. E a gente não pode... bloco é um ato político. E a gente não Carnaval pode... é um ato político. O que existir é um ato político, Ser humano é ser um ser político. E assim, a gente não pode criminalizar nem a política e nem o carnaval. Exatamente. Eu acho que esse é um grande risco dessa leitura que está se fazendo enviesada. Você falou da trajetória do presidente Lula. Eu fiquei pensando, se o Lula tivesse nascido nos Estados Unidos, quantos filmes de Hollywood já teria feito sobre a vida dele? Exatamente. Quantos filmes sobre Lincoln a gente tem? É um personagem incrível, uma história de vida que é inquestionável. É um ícone brasileiro que tem que ser falado. Você vote nele ou não, goste dele ou não, mas é uma história de vida que é inquestionável. Agora ele vai para a avenida? Será? A pergunta Eu furei a pergunta aí, mas... Essa não tá nem aqui, cara. Desculpa, Cissa. Já, mas eu quero saber, nesse processo de pesquisa, se você descobriu alguma coisa inusitada, uma curiosidade, algo que a história do Lula é muito conhecida, mas enfim, algo que você tenha descoberto nesse processo pro enredo? Olha, eu acho porque que... Desculpa interromper, porque vocês foram a Brasília, e mostraram para ele tudinho, o projeto, Sim. E aí, só para complementar a pergunta do Muca, qual foi a reação dele? Olha, nessa viagem que foi, eu tava de férias, não estava aqui no Brasil na época, então não tive com ele, mas a reação, o Thiago pode até falar melhor, que ele chorou. Mas responde primeiro para do Muca. Então, uma curiosidade, assim, uma passagem triste, porque o presidente, ele perde a mãe dele, que é o espelho da vida dele, quando ele está preso, E isso, para mim, eu já perdi minha mãe também. Então, assim, eu não sabia que ele perdeu a mãe dele quando ele estava preso. Na ditadura militar. Durante a ditadura militar. E aí os militares, eles concedem o benefício ao presidente a ir ao enterro da dona Lindu. E a gente vê imagens históricas, é uma comoção, ele sendo carregado pelo povo, indo enterrar a própria mãe. Então, isso me tocou bastante. Eu não sabia desse detalhe. A gente, óbvio que é um momento muito triste, um momento dramático. A gente vai ter isso no desfile de uma forma bem simbólica. Olha a dona Lindu ali, ela apareceu família. Ali. Vai ter essa passagem no desfile de uma forma muito simbólica, mas eu fiquei pensando assim, caraca, a história do Lula, ele é tão resistente, tão resiliente, que ele preso, ele perde a mãe dele. E ele sai, vai enterrar a própria mãe, depois filme também, volta. O filme fala muito sobre isso, Dá para mergulhar nessa fonte também. Sim. Então, assim, eu fiquei muito tocado com isso, sabe? Mas Thiago, e a reação ele mesmo fala da mãe. Na realidade, a gente escutou o samba numa quinta-feira, com os compositores, Wallace? E a gente ficou, assim, apaixonado já pelo samba. É lindo o samba. E aí a Tereza Cristina fez essa ponte pra gente chegar até o Lula. Aí na segunda-feira o Wallace me liga, prepara a mala pra gente ir pra Brasília. Eu falei, sério? Como assim? Caramba! Quem preparava a mala se encontramos na terça-feira de manhã, fomos pra Brasília. Eles marcou, acho que era 6 horas, 5 e pouco. Não, 5h40 da tarde. 5h40 da tarde ele chega, não foi Ele isso? chegou antes, chegou 5h20.
Aí a Janja falou comigo assim, ele nunca chega antes da agenda. Aí eu já senti aquela responsabilidade, eu comecei a me tremer todo, porque assim... Um nervosismo, e a gente um olhando pra cara do outro. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí ele chega e fala a seguinte frase, atenção, senhoras e senhores, chegou o presidente da República. Já quebrou todo o gelo. Já quebrou todo o gelo. E quando a gente começa a apresentar, falar do enredo e entrega a letra do samba para ele... Não, primeiro ele ganha a camisa. Ele tira o blazer e bota a camisa na hora. Isso. Olha! Na hora ele tirou o blazer dele, colocou, jogou a camisa, tipo, gostou. A gente tava tomando café. Isso. Aí ele perguntou assim, café? Pra mim, né? Eu falei, não, pode deixar, serve aqui, uma cerveja pro menino, uma água. Eu falei, mas eu não bebo. Aí ficou aquele clima, o bicho brincando. Aí na hora que a gente entrega a letra do samba pra ele, e ele começa a ler e ele fica sério, eu fiquei pensando, meu Deus, fiz besteira. Esse era o maior medo. Como é que o presidente vai reagir? Como é que vai reagir? Que essa era... Eu falei, meu Deus do céu, acho que tem besteira ali. Meu Deus do céu, e agora? Aí começa a cantar o samba. Quando vai chegar no refrão, ele chora muito. Começa a chorar, de não parar. Aí eu pensei, agora eu fiz besteira mesmo. Agora eu fiz, meu Deus. Mas e aí, presidente, o senhor gostou? Ele ficou um tempo a voz, né? Ele ficou um tempo assim, aí depois ele falou. Ele começa a contar a a história de vida. E aí tudo aquilo de pesquisa que a gente fez, assim, ele foi contando. Vocês escutaram por ele contando? Por ele. Da mãe, da saída de Garanhuns e tal. Ai, gente, quando ele fala... Materializa todo o estudo, né? E quando ele fala, eu não sou um presidente, eu não sou mais seu presidente. Eu sou cada um de vocês. Eu sou uma ideia. Aí quem chora sou eu. É claro. Não, eu estava do outro lado do mundo, aí o Thiago me liga e ele fala, Igor, o presidente começou a chorar. Eu depois comecei a chorar porque eu falei, caraca, esse era o meu... Como é que o presidente vai reagir? E aí quando ele falou ele fez um elogio de toda a pesquisa do aí, samba. Aí pronto, eu fiquei feliz. Aí perguntamos se ele queria mexer em alguma coisa, porque a gente não lançou o samba. Ele escutou o samba primeiro para depois a gente lançar o samba. E ele falou que todos os livros, filmes e todos os projetos, ele não procura ler, não procura ver, porque para não intervir, para ele não botar um dedo ou colocar alguma coisa. E deixou a gente super à vontade para fazer o trabalho. E eu queria que você falasse um pouco, Igor, sobre o nome do enredo, mencionar árvore Mulungu. Isso. Por que vocês fizeram essa escolha? Porque é uma passagem do livro da Denise Paraná, que também é uma biógrafa dele. É uma passagem muito bonita. Árvore, que linda. É uma árvore linda e a gente procura... A gente está falando de carnaval, né, Cissa? Carnaval, o pessoal vai... Já viu que a árvore é vermelha, né? As pessoas... Aliás, está no Abre Alas da Niterói, vem bem bonita essa árvore no Abre Alas da Niterói. Então, já sabemos sobre ela. Uma parte dele. Uma parte dele, tá. Não, e uma coincidência que ele citou, desculpa te interromper, que ele falou a árvore é vermelha. O samba tem outra passagem também que parece uma coincidência, porque Dona Lindu, quando viaja com os filhos, ela passa 13 noites e 13 dias, né? E o samba fala, por ironia, 13 noites e 13 dias. E aí a extrema-direita está achando que isso é alguma referência, mas não, gente, é documentado, histórico, datado. Ele foi 13 noites e 13 dias mesmo, então não é nenhuma referência a partido nenhum. Então, a extrema-direita, fique menos nervosa, por favor. E o mulungu era uma árvore que tinha no quintal de casa. Então, era meio que de brincadeira dele e dos irmãos. Então, quando ele subia na árvore, ele se sentia um rei, um príncipe. E aí, no Abre Alas, a gente traz essa árvore e tem ele criança lá com a estrelinha, onde nasce a esperança. Ela fala que ele subia e ele vislumbrava a esperança. Ele via do alto do mulungu a esperança, aquele cenário de seca, aquilo tudo. Mesmo com esse cenário de seca, de pobreza, ele via lá no horizonte a esperança. Então, achei isso muito bonito. Com certeza. A gente trouxe isso. E é lindo que é o pontapé inicial dessa longa, espero que cada vez mais longa jornada dele, né? Dessa trajetória dele. Tem uma coisa que eu achei muito bonita também, que na letra do samba diz, me via nos olhares dos meus filhos. Assombrados e vazios. Assombrados e vadios. Isso quer dizer que a história vai ser contada através do ponto de vista da Dona Lindu, é isso? Ou não necessariamente isso? Sim. A gente abre o desfile com a comissão de frente, logo depois tem o primeiro casal. Vamos ter uma atriz, que eu não vou dar o spoiler, mas vamos ter uma atriz interpretando a Dona Lindu logo ali na frente do desfile,
com umas crianças e ela vai vir interpretando dramaticamente essa mãe, né, que está segurando seus filhos, levando seus filhos e contando, porque nesse momento é um momento de extrema pobreza, né, que a dona Lindu tinha, né, viveu ali junto com seus filhos, mas ela não passava para os filhos que essa dificuldade era a fome. Ela falava que uma criança tinha acabado de morrer, mas porque a cobra tinha levado, porque o lobisomem tinha levado, porque o velho do saco tinha levado. Ela não gostava de falar para os filhos que era por causa da fome, por causa da pobreza. Então, eles cresceram, a Denise também fala isso no livro, eles cresceram com medo do sobrenatural e não com medo da realidade. Então, a gente abre o desfile dessa forma sobrenatural, com essa forma mística. A gente já fala da fome, né? Que ideia legal. A gente já fala da fome. A gente já fala da fome, só que de uma forma... Uma forma lúdica, né? Exatamente. Que é carnaval, gente. Carnaval, tem que passar As pessoas vão para a avenida e querem ver alegria, querem ver esperança. Então, o desfile da Niterói é muito sobre isso. Não é, mais uma vez, não é campanha política, é um desfile sobre esperança. É uma história, gente. Não é documental, é documentário certinho, senão seria outra linguagem. Só pegar um gancho, vazou uma foto, na verdade tiraram uma foto do lado de fora do barracão, que nessa época nós temos os urubus de barracão. Sim. Ficam tentando ter um spoiler. Aí vazou a foto de um carcará. Aí começaram a colocar que era um gavião. Que é da Gaviões da Fiel. Que estava ali representado. E assim, já inventaram 1000 teorias. Nossa, aí começa, né? Mas o que tem a ver um gavião? O que tem a ver um pássaro no enredo do Lula? Então, assim, eles não procuram nem ler. Eles não querem nem saber de ler. Eles querem saber de propagar as mentiras dele, as verdades deles, né, na verdade. E acho que está tudo bem. Agora, quando eu sou também criticado por essa galera, eu consigo dormir tranquilo. Porque pouco me importa dar atenção também a uma galera que é totalmente egoísta, que só pensa nele, não pensa no coletivo. Agora, e que é isso que você falou, que não pensa em se informar direito. Não é só raiva, entendeu? Não tem informação. Os sites já colocam lá, a gente vive uma cultura do ódio, né? A gente vê tantas coisas assim, tipo... Eu penso logo os lados positivos. Os negativos eu deixo pra lá. Então, as pessoas vão lá fazer as críticas, a gente nem precisa fazer nada, que as próprias pessoas vão lá na internet e meio que detona elas. Ótimo. Então, eu fico só olhando aquilo dali. Então, tipo, não tem aquele ditado, fale bem ou fale mal, mas fala. Mas eu queria voltar num ponto, Cícera, rapidinho, porque é o seguinte, o Igor falou da questão das vaias, havia um temor inicialmente muito grande da escola ser vaiada por conta desse contexto de polarização política. Nos ensaios técnicos eu estava lá, isso não aconteceu, muito pelo contrário. Exatamente. Mas a gente também sabe que o público dos desfiles oficiais é outro. Eu tenho uma experiência de 2019, a Mangueira campeã, com o enredo que citava a Marielle, eu vi a Mangueira ser vaiada em alguns setores de camarote. As pessoas faziam um sinal feio para os componentes da Mangueira, uma coisa horrorosa. Vocês temem que isso possa acontecer? E que trabalho vocês estão fazendo com os componentes para caso... Eu espero que isso não aconteça, porque eu espero, sobretudo, que as pessoas sejam bem educadas. Né? É um espetáculo, são artistas que estão se apresentando. Mas caso, eventualmente, tenha gente mal educada disposta a fazer isso, vocês estão fazendo algum tipo de trabalho, orientando os componentes? Enfim, como é que vocês estão se preparando para uma adversidade como essa? Eu peço que a resposta seja sempre o sorriso e a alegria. Ótimo, A maldade fica para eles. Isso aí. A gente oferece aquilo que a gente tem. Então, a gente vai oferecer alegria para eles. Eles querem oferecer ódio, é o que eles têm. Então, vocês oferecem alegria, exatamente. A minha avó, eu sempre brincava muito com minha avó. A senhora não ri, vó. A avó, vida é muito dura, né? A senhora não ri. Ela, Wallace, eu ofereço o que eu tenho. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo para nada. Desculpa. Oh, meu Deus. E isso ficou assim comigo, né? Ela chegava sempre muito... Ela trabalhava em Laranjeiras. Nós morávamos numa comunidade em Realengo. Olha, minha terra. Minha terra. Eu fui criado na favela do Fumacê, em Realengo. Sim. Então, ela pegava várias condições até chegar, porque não tinha tanto recurso de condições igual hoje. E ela chegava cansada demais. Às vezes, ela chegava com uma roupinha, que era a primeira roupa de marca que eu tinha da company, que era do filho da patroa, né? Da patroa. Aí eu brincava com ela, mas a senhora não ria, a senhora não brinca. Ela, olha, se eu ofereço que eu tenho, minha vida é muito dura. Então ficou isso guardado comigo. Então quando eu vejo a pessoa muito carrancuda, ela está oferecendo o que ela tem. Infelizmente é isso. Olha, e já tem interatividade para vocês. A gente chega aqui, por favor. Pergunta, né? Bota lá para mim, por favor. O Francisco Pereira, do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde, Cissa. Parabéns pelo programa, referência da TV brasileira. Muito obrigada, Francisco.
Gostaria de saber do carnavalesco Thiago Martins qual é o quesito mais difícil de apresentar no dia do desfile oficial e por quê? Porque a gente tem que se preocupar com cada um, né? O mestre sala e a porta-bandeira a gente pensa com muito carinho, as alegorias, acho que é um conjunto de tudo. A gente está falando do Abre Alas, assim, o que eu me preocupei muito foi em fazer algo diferente. De trazer algo como o próprio falou do conceito. E realmente aconteceu isso. Ele chegou no barracão, há muito tempo que ele não ia no barracão. Então, quando ele chega no barracão, ele me grita. Você lembra disso? Ele, Thiago, aí eu olhei assim, quem era ele? Falou, cara, eu falei, cara, a gente está correndo para terminar. Ele falou assim, não, mas eu já vejo o conceito, a forma. E aí, tipo, tem o Palhares, que me dá total liberdade para essa criação, que isso é muito importante. Sim. E o Igor, que além de ser um grande amigo, é um enredista que se preocupa esteticamente. Que às vezes é muito bonito um texto, mas isso para você transformar em fantasia ou em alegoria é muito difícil. A gente debate muito. Então, falar, não, Igor, por aqui, pensei nesse aqui, e aí a gente meio que começa a centralizar. O casal de Mestre e Porta-Bandeira a comissão de frente tem algo bem interessante, o casal tem algo interessante. Por que, assim? Ai, cara, é porque, tipo, as pessoas, acabei de chegar, eu falei assim, as pessoas elas estão na frente do nosso barracão tentando ver, entrar para poder catar um spoilerzinho. E a gente tá botando plástico em tudo, como ele falou, vazou uma foto. E a gente tá procurando não deixar vazar as coisas. Tá bom, garoto, tá bom. Porque senão a gente acaba meio que perdendo essa surpresa. Você tem toda razão, amor, toda razão. Olha, a próxima, João Carlos Batista, do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e todas e todos. Pergunta, o presidente vai assistir ao desfile pessoalmente na avenida ou haverá suspense? Tomara! Beijos! O João, e até respondendo... O Brasil todo quer saber isso. Mas ele já vem falando, né? O presidente ele está bem empolgado com o desfile. Ele já, em eventos, ele fala para as pessoas ouvirem o samba da Niterói. E ele já falou que ele vem para o Rio de Janeiro, ele vai estar aqui no camarote do prefeito Eduardo Paes assistindo a escola de samba Niterói. Então ele vai estar pessoalmente na avenida. Agora, se ele estará com a gente na pista, que a gente ainda vai manter o suspense. Vai ter uma roupa separadinha para ele aparecer? Já está fazendo assim já, né? Eu fiz segredo. Eu fiz figurino. Fez figurino. Até funcionário do barracão, por exemplo, a gente tem um menino que trabalha lá, o Bodão, que ele fica assim para mim todo dia. Ele vem? Ele vem? Aí o Bodão, essa é a pergunta de 1 milhão. Não sei te responder, Bodão. Aí ele fica, mas ele vem? Eu não sei, cara, não sei. Mas assim, é geral. É claro, né? Desde da pessoa que tá lá na portaria. Mas, Wallace, já tem, assim, atores que fazem ele, assim? Tem, né? Vai ter ele no desfile o tempo todo. Vai ter o tempo todo. Atores interpretando vários momentos no desfile, né? Da vida dele. Vários momentos da vida dele. Mas no sonho de vocês, ele tá no desfile. No meu sonho, óbvio. O sonho. Jogar no universo. O universo foi da meus sonhos. Olha, a gente tem mais a última aqui, Rosane Andrade. Queria apresentar uma reclamação. Toda vez que eu escuto esse samba, minha pele se arrepia toda. Efeito colateral. Rose, eu acho que, Cissa, resumindo até muito o que o Wallace falou aqui no início da história da avó dele, da história do Thiago, acho que um pouco da minha história também vem da Baixada Fluminense. Eu acho que tem um pouquinho do Lula, ele falou, né? Somos parte, né? Ele é parte de cada um de nós. Eu acho que a gente é realmente a pessoa que sai da Baixada Fluminense, estuda, faz universidade, ganha um diploma. Isso é um pouco do que o presidente ele lutou para acontecer, né? Sabe? Não é propaganda política, está na história dele, está no documentos do Brasil. Isso é fato, isso é realidade. E tem um samba que a mãe conta a história de um filho, que ela tem um verso do samba que fala, teu legado é espelho das minhas lições, porque ele fala que tudo que ele faz como política pública é reflexo do que a dona Lindu ensinou para ele. Então isso é muito bonito, né? Tem uma mãe contando a história do filho. Então esse samba, como a Josiane, né, falou ali, eu acho que é muito bonito e toca na história do coração da gente. Só não toca no coração de quem realmente... É egoísta. Amores, ai, o aniversariante, meu Deus do céu, acabado de cansar. Vai continuar falando aqui, hein? Você anima aí, ó. Vambora. Obrigada, amores. A gente continua aqui. Quem ainda não comentou sobre a escola de Niterói, manda mensagem, porque agora a gente vai subir a hashtag Niterói sem censura no X. Hashtag Niterói sem censura
censura no X. Vai lá, tá? Intervalo rapidinho e depois a gente continua falando da Acadêmicos de Niterói. Não sai daí não, tá? Um beijo. Mua! Dança quadrilha, segura a saia, menina. Vixe Maria, é chegada a nossa hora. Em Niterói, é forró, corpo de mola. Chão de estrela, céu de gente nordestina. Dança quadrilha, segura a saia, menina. A lua branqueada alumia. Sob a luz traz a magia pra enfeitar um lindo céu. Teria a Europa como lá, ou viera revelar o herdeiro de Isabel. Balanceio de fogo, é fogueira de festeiro. Na vida o luzeiro, anuncia a voz divina. Do velho mundo a boa nova introduziu. Os acordes populares incendeiam o Brasil. Toca! Toca sanfona, sou raiz caipira. A cultura que inspira o maior São João. Xadrez e palha que veste homem e mulher. Vai passar na avenida, festa do arrasta-pé. Toca sanfona, sou raiz caipira. A cultura que inspira o maior São João. Xadrez e palha que veste homem e mulher. Vai passar na avenida, festa do arrasta-pé. E explodem cores e sabores dessa terra. Alimentam de folclore e percorrem o país. São tradições que vestem nobres brasileiros. Somos todos quadrilheiros, a honra nossa matriz. Santo Antônio de meu par, bate em si, estou de pé. É São Pedro, pai do tempo, que o povo São José. Eis o que vem de berço, devoção à fé junina. Visto amor e sai à rua. Vai enfrentar, bora Vanessa! Vixe Maria, é chegada a nossa hora. Em Niterói, é forró, corpo de mola. Chão de estrela, céu de gente nordestina. Quadrilha, segura a saia, menina. Vixe Maria, é chegada a nossa hora. Em Niterói, é forró, corpo de mola. Chão de estrela, céu de gente nordestina. Dança quadrilha, segura a saia, menina. Dança quadrilha, segura a saia, menina. Dança quadrilha, segura a saia, menina. Ei, Psyu! Uou, 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 uou! Ai, que maravilha, gente. Buquinha. Agora eu vou conversar aqui com o casal. Emanuel Lima, que é primeiro mestre-sala, e a Vanessa Azevedo, Mariana Azevedo, que Mariana é Vanessa linda. Rainha, tô com a rainha na cabeça. Vanessa Azevedo, que é a segunda porta-bandeira. Mariana, meu Deus! Tá parecendo eu? Mas você falou, Mariana. A gente que escutou Vanessa. Você falou, porque ela é Mariana. rainha, você também é rainha, então na minha cabeça todo mundo. Mariana, enfim. Começar aqui com o Emanuel. Emanuel, primeiro mestre-sala, me fala da preparação, porque é uma coreografia, é uma dança cheia de vigor, você tem que conduzir a sua parceira, proteger o pavilhão, enfim. Me fala da preparação para ser primeiro mestre-sala. Então, nós estávamos já fazendo um trabalho desde o ano passado no grupo de acesso. O Wallace teve um olhar muito carinhoso para a galera do grupo de acesso, que estava fazendo um trabalho legal. Nosso trabalho começa em junho, né? A gente já começa a trabalhar em junho, fazer algumas coisas com o samba da escola do ano passado. E depois a gente faz um preparo físico totalmente focado no desfile. Então, tanto eu quanto a Thay, nós temos preparadores físicos. Aqui é a primeira porta-bandeira. Isso, que é a primeira porta-bandeira. Nós temos preparadores físicos que estão fazendo um trabalho totalmente específico para esse momento. Temos a coreógrafa, que é a Bruna Garcia, que também tem um vasto olhar para esse momento, né, de coreografia, o que o jurado quer, o momento que ele quer. Hoje nós temos a cabine espelhada. Então, graças a Deus, nós estamos fazendo uma coreografia totalmente voltada para abrilhantar ainda mais esse carnaval da Niterói. Como é que faz? Que é um calor, Cícera, na Sapucaí, você sabe que você... E o cara, olha a Beca aí, câmera, mostra só. O cara tá de... E é grossinho, assim, como é que faz? Porque no final termina destruído, né? Verdade, isso a gente aprende no carnaval, né? Isso daí eu aprendi em outra azul e branca, que pés e pescoços ocupados. Então, a gente sempre tenta estar representando muito bem a nossa comunidade, a nossa escola. Então, pode ser um evento ali na esquina, você tem que estar elegante, tem que estar preparado. Beca, arrasou. Isso aí. Arrasou. Agora, deixa eu falar com a Mari rapidinho aqui. Mari, segunda porta-bandeira, mas é um privilégio, eu imagino, conduzir o pavilhão de uma escola que está chegando ao grupo especial, né? Sim. Como o Acadêmicos de Niterói está agora em 2026. Me fala dessa sua sensação. Minha sensação eu estou feliz, né, emocionada,
porque eu sou de Niterói, né? Sou moradora de Niterói, e representar Niterói, para mim, essa comunidade está sendo uma experiência, assim, muito feliz, né? E é isso, gente. Tenho vergonha para falar, sou vergonhada. Mas dançando desse jeito, não precisa nem falar se não quiser. É tão linda que não precisa nem falar. Tão lindos, lindos, lindos. Boa sorte para vocês, arrasem, viu? Parabéns, amor, parabéns. Bom, gente, depois de uma conquista histórica que colocou a escola no topo do Carnaval Carioca, Acadêmicos de Niterói estreiam no grupo especial, vivendo um momento de afirmação e coragem artística. E é nesse contexto que surge o nome de Wallace Palhares, presidente da escola. Ele é o responsável por conduzir uma gestão marcada pela organização, visão política e compromisso com a memória do samba. Bem-vindo, meu querido Wallace. Que honra ter você aqui, viu? Vem cá, por que assim, você já contou bastante, mas assim, por que contar a história do presidente Lula na Avenida faz tanto sentido para a escola hoje? Para cada um de nós se identificar e saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Acho que é importantíssimo. Boa. A gente enxergar como a gente evoluiu, né, como brasileiro, como a gente pode ter acesso a muitas coisas que nós não tínhamos. E eu também sou um pouco provocador, né? Eu cresci com meu avô cantando um samba e que exaltava, na época, a ditadura militar, o governo militar, que era Beija-Flor, o grande decênio. Por que poderiam falar, na época do governo vigente, e a gente não pode falar agora? Exatamente. Por quê? Por que não pode? E assim, outras escolas já falaram de Getúlio, acho que muitas escolas falaram de Getúlio. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, inclusive eu vi esse desfile de Juscelino Kubitschek na Leão de Nova Iguaçu, um ano. Então, estava mais que na hora do Lula ser falado e falar um pouco da alma de cada um. Já tinha passado da hora. Isso aí, garoto. Gostei. Alguma coisa nas reações, assim, até aqui, surpreendeu vocês da comunidade, Wallace, assim? Ou seja, pelo apoio da comunidade, porque os ensaios de rua na Amaral, em Niterói, Cissa, a Niterói ensaiava aos domingos junto com a Viradora. Niterói primeiro, Viradora depois. E era um acontecimento, e muita gente ficou surpresa na bolha, assim, nossa, mas a comunidade já abraçou demais o enredo da Niterói, a galera vibrando muito. Enfim, em algum momento desse processo, alguma coisa surpreendeu vocês, Wallace? Muito. Primeiro, o primeiro ensaio. O primeiro ensaio, eu saí de casa para ir para o primeiro ensaio pensando o seguinte, olha, o primeiro ensaio, né, a galera vai estar se adaptando, e todo mundo cantando a plenos pulmões, e já tinha uma torcida. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, Amanda, tem 2 ônibus ali parados. Eu não mandei alugar ônibus nenhum, eu não tô com grana aqui. Que isso? Aí, ônibus que a galera fretou, um de Rio das Ostras e outro de Macaé, e estavam lá. Eu falei, tá, mas e aí? Não, nós viemos apoiar a escola. Eu falei, sejam bem-vindos. É isso. É exatamente. É sobre isso mesmo. E assim, foi crescendo. De eu ter, às vezes, que falar assim, amigão, essa bandeira aí que você trouxe para cá, como é que foi isso? Eu vim apoiar a escola e vim apoiar o presidente Lula, mas a bandeira com o PT, com o monte de coisa. Eu falei, cara, não pode, velho. Você já tem que começar a treinar isso que não pode, sabe? Não há propaganda política. Mas isso, exatamente. Não é um comício, né, cara? Não é um comício, não é um mas comício, explica para esse bando de apaixonados. Igual o Corinthians fala, um bando de loucos, nós temos um bando de apaixonados. Exatamente. E eles vão lá para trimular as bandeiras deles e é complicado você chegar e falar para ele, como é que vai falar para que ele não pode? O cara é movido a paixões, sabe? O cara tem as motivações dele, tá ali. E tá apoiando a escola. Mas assim, eu tenho todo cuidado também, né? Eu fui camelô muito tempo, né? Então eu sei abraçar as pessoas. Não dá para botar a galera. Adorei. O enredo traz uma forte carga política, né? Isso teve peso na decisão? Depois eu fui pensar nisso. Depois, né? Bem depois. Eu acho que tudo nosso assim, aconteceu de maneira em que acho que a gente não tinha, falando assim, bem sincero aqui, eu não tinha proporção, não tinha ideia dessa proporção toda. Por exemplo, de eu estar no aeroporto, a pessoa vir falar comigo
Por exemplo, eu encontrei agora o ator Paulo Vieira no avião, ele, vamos Niterói, eu, caramba, vamos! Vamos mesmo. Fazer o quê? Então, assim, e você chegar em alguns estados que eu estou tendo vários convites, né? E eu chego no estado e a pessoa está lá, um grupinho cantando o samba da escola. Eu não tinha ideia que isso ia acontecer, que ia furar a bolha, como o intérprete Emerson Dias falou. Furou a bolha geral, e onde eu vou o pessoal está cantando. Nós fomos convidados para se apresentar na quadra do Rosas de Ouro, na minha amiga Angelina Basílio. E assim, muitos presidentes de São Paulo têm um carinho enorme por mim, porque eu fui jurado do Carnaval de São Paulo. Sim. E eu cheguei lá, aí todo mundo sério, né? Eu falei, caramba, deve ser um monte de bolsominion. Enfim. Aí eu cheguei, todo mundo sério na sala. Daqui a pouco, quando eu... Oi, gente, boa noite, todo mundo... Olê! Eu falei, que isso? Quebrou o gelo. Então, assim, eu recebo, assim, ligações de vários presidentes do Carnaval de São Paulo, presidentes de ligas do país inteiro, todo mundo falando comigo. Aí você teve certeza que você fez a escolha certa, né? Assusta primeiro, né? Sim, assim, sim. Dá aquele baque, mas eu tenho a certeza. E todo dia, Cissa, todo dia eu agradeço. Agradeço muito por tudo que está acontecendo. Eu acho que é isso, independente de resultado, de julgamentos, nós já estamos fazendo o nosso papel. Exatamente. E colocando para fora o que a gente sente de verdade. Acho que o enredo é isso. Adorei. É isso daí. Repete, sabe repetir esse texto? Independente de resultado, de julgamentos, nós estamos fazendo o nosso papel, contribuindo para a cultura. Adorei! Lindo, agora, quando ele fala de furar bolha, tem um aspecto que é curioso, porque... No que diz respeito à cobertura da imprensa, a cobertura, minha opinião aqui, os meninos, vocês são profissionais, eu acho que o carnaval é muito mal coberto, né? Também acho. De maneira geral. Pela imprensa, acho que é desprezado, invisibilizado, e aí quando chega janeiro, todo mundo lembra que tem carnaval e vai fazendo qualquer coisa. Enfim. No caso da Niterói, repórteres, colunas de política estão cobrindo também, né? E também estão cobrindo de uma maneira que eu acho meio equivocada, porque eu já vi, por exemplo, a reportagem falando que é proibido o componente fazer o L durante o desfile. Não tem nada a ver. E não é verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem uma preocupação, é óbvio, e tem que ter mesmo, para que não se caracterize uma campanha eleitoral, porque não faz sentido fazer campanha. Porque não é uma campanha, é um desfile de escola de samba. Mas me parece que nessa esteira também tem gente plantando aí uma desinformação para tumultuar o processo, enfim. O tempo todo eles plantam, eu tenho que me explicar. Eu, assim, na verdade, eu já começo a me reservar, não tentar mais explicar mais nada, de deixar de ver o carnaval de fato, mas chega muita desinformação. Essa coisa do L foi um absurdo. Quando eu soube, a primeira coisa que eu fiz no ensaio, na hora de pegar o microfone, eu falei, gente, façam L, façam o que vocês quiserem, vocês estão aqui. Lógico, não vamos fazer uma propaganda e fazer uma campanha. Porque o Lula vai ser candidato. Não quero isso, nem, pelo amor de Deus, nunca passou pela minha cabeça. Mas é complicado demais, como a gente já falou aqui, né? A campanha do fake news, ela é... Assim, quando a gente está fora, a gente enxerga a campanha do fake news uma coisa meio, né, não tão relevante, por incrível que pareça. Mas quando a gente vive e sofre, aí é que a gente vê que o negócio é muito sério. A propagação da desinformação é uma coisa que é assim, de mau caráter, mau caratismo mesmo, e a gente vê que o negócio é muito sério. Está atingindo a gente em cheio. Você também tem a preocupação, por exemplo, de no julgamento também isso afetar o olhar do julgamento da Liesa, no sentido de, se der alguma coisa nesse sentido de colocar um L ou alguma coisa que sai fora do planejamento, os julgadores olharem por esse lado, esse contexto também? Olha, no sentido do julgamento que eu digo. Eu fui julgador e hoje eu vejo um trabalho da Liesa muito bacana, de uma conversa com todos eles, cursos estão sendo feitos, eu acho que os cursos começaram, se não me engano, né, Thiago? Foi em agosto, setembro, então assim, está tendo um trabalho muito bacana por parte da Liesa. Né, a gente, lógico, todo mundo chega com várias ideias, com a armadura, pensando, olha, vou encarar esses julgadores, quero saber, mas não, quando a gente vê que o trabalho é muito bem feito, a gente tem que dar a mão. Dar a mão para o Matório e falar, olha, está muito bacana. E assim... O Josinho 30 teve aquele problema nessa Sapucaí, né, que foi então... Assim, eu como jogador censurado. Eu como jogador também, eu já fui questionado, por exemplo, de dar nota baixa para a escola
e alegarem que o meu time era um e eu tinha raiva daquele time. Então, assim, não precisa. Até porque existe uma justificativa que o jurado tem que ir lá e colocar tudo certinho, que ele viu no tempo certo. Né? Lógico, eu também sou ser humano, os jurados também são. E tem um lado subjetivo. Tem um lado subjetivo, óbvio. Né? Como eu já me emocionei, né, com um desfile, até que a Cissa gravou, né, a parte do CD. E quando eu vi a escola toda de joelhos, cantando, de joelhos eu vou cantar, tenho fé de verdade e vou além. Aquilo me emocionou, me fez chorar. Mas eu tinha que analisar com o meu olhar... A evolução da escola. A evolução, né? Até porque eu julgava a harmonia, na verdade. Eu tinha que ver se a escola estava com canto uniforme, independente de me emocionar ou não. Então eu acredito demais que esse olhar vai prevalecer. O olhar técnico. Você citou a justificativa. De fato elas existem, né? Aliás, é um evento, Cissa, depois que passa o carnaval, os meninos sabem. E esse ano vai justificar até o 10, tá? Quando começam a sair a justificativa. Primeiro que muitas vezes a gente consegue entender que os jurados, eu não sei por que eles não podem digitar, eles escrevem à mão, cada garrancho é uma coisa horrorosa. Uma letra de médico. Não é uma coisa, parece que é pra ninguém entender. E às vezes aparecem umas que a gente entende, mas preferia não ter entendido. A UPM, por exemplo, foi canetada porque tinha excesso, na opinião da jurada, de termos em Urubá no samba. E ela descontou nota. Como se o carnaval tivesse nascido na Dinamarca. Eu ia falar exatamente isso. Mas, enfim, a justificativa, ela existe. Mas o jurado pode justificar ali o que ele achar, como essa que justificou esse absurdo. Enfim, como é que vocês se preparam para uma eventual orientação ideológica de um jurado não acabar pesando contra o desfile que vocês estão apresentando na Avenida? Muca, vou responder a sua pergunta anterior e essa. Com relação aos veículos de imprensa e tudo mais, hoje a gente sabe que tem veículos com lados, né? Sim. Eu procuro sempre ir nos mais isentos e procurar me informar sempre da melhor forma possível. E quando um veículo ele utiliza apenas de um lado e não dá peso ao outro lado, eu acho que isso é muito ruim e é o que está acontecendo. Mas hoje é uma reportagem falando sobre o que a Niterói está fazendo é certo ou errado, e ouvindo especialistas. E todos os especialistas, são advogados eleitorais, né, especializados, todos os especialistas dizem, não é errado o que a Niterói está fazendo. O que a Niterói está fazendo, o que seria errado no desfile da Niterói? A Niterói colocar um slogan de campanha, seria errado a Niterói colocar no último carro, vamos supor que o Thiago é o candidato a presidente da República, a governadora, a prefeita, colocar em algum carro, votem no Thiago, que o Thiago é o melhor candidato. Claro. Então, assim, isso não tem momento nenhum do desfile. Então, ouvindo, e um site grande hoje fez essa reportagem explicando, aí falou a mesma questão do dinheiro, né, que a Embratur deu para as 12 escolas. Na verdade, a Embratur deu para a Liesa, e a Liesa tem a prerrogativa de, eu vou usar esse dinheiro para fazer melhorias na cidade do samba, ou vou usar esse dinheiro para fazer qualquer outra coisa, mas a Liesa repassou igualmente para cada uma das 12 escolas. Então, assim, esse advogado também falou, não é errado o que a Embratur fez. Então, eu procuro me cercar dessas informações, assim como lá atrás, quando a gente foi fazer esse enredo. Volto a dizer, um enredo que tem uma linha narrativa de início, meio e fim, com base em fatos, não é nenhuma propaganda política. E respondendo à sua questão dos jurados, esse ano eu fiz, o livro Abre Alas é o livro que a gente entrega para os jurados, né? Todos os jurados eles recebem um livro que tem ali toda a cronologia do desfile e a gente apresenta uma justificativa do enredo, né? E aí, além da sinopse, que é a sinopse, para quem não sabe, ela é esse texto inicial que os compositores vão fazer o samba enredo, né? Foi essa sinopse que eu fiz lá em setembro do ano passado. E essa justificativa eu escrevo e apresento para os jurados toda a justificativa, setor por setor, por que aquele é o primeiro setor, por que aquele é o segundo setor. E nessa justificativa eu fiz um carinho aos jurados, mas no sentido de julguem a Niterói pelo que ela vai apresentar na pista. Eu fiz um texto de abertura, não julguem a Niterói pelo peso da bandeira dela e nem pelo lado político seu. Julgue apenas a história que vai ser passada na avenida. Assim, um texto bem tranquilo, bem simpático, mas é um pouco disso, sabe? Eu espero não ter esse pré-julgamento, né, de um enredo. Coisa do peso da bandeira, ela não é só jurados. Assim, eu vejo várias entrevistas. Legal, o enredo do Lula, enredasse o que eu não sei como vai estar na avenida, então, tipo assim, nem viu o meu trabalho ainda. E várias pessoas, assim, que tá na mídia o tempo inteiro, que fala de carnaval o ano inteiro,
E eu confesso que isso me dói um pouco. E eu confesso que me dá mais força de fazer o trabalho. Eu ia dizer isso, mas ao mesmo tempo te dá mais... Porque eu vejo que existe um preconceito, porque, por exemplo, porque a Beija-Flor, bicampeonato, a Mangueira, Então, tipo assim, eles próprios dividem isso. Então, eles vão pegando as bandeiras grandes e a Niterói que subiu, ela não pode fazer um grande carnaval? Eu não posso botar uma belíssima plástica na avenida? Claro que pode, vai botar. Então, agora que vai chegando perto do carnaval, está acontecendo muito isso. E por ser um enredo Lula, a pergunta sempre é essa para eles. Então eles falam, é um grande enredo, é uma sinopse muito bonita, mas eu não sei como que isso vai ser colocado na avenida. Vai lá, espera e vê. Vai lá ver. Mas a dúvida é isso, né? Também tem o seguinte, né? Uma escola já consagrada, que está muito especial, faz um copo, nossa, que copo lindo, formoso. É uma obra de arte dessa escola do Carnaval X. Quando é Niterói, um copo sem sentido. Tem essa coisa também no Carnaval. Tem esse pré-julgamento. Eles reclamam tanto também. Vários veículos reclamam tanto. Reclamaram por muito tempo do elitismo do Carnaval por parte de alguns dirigentes. Mas eles também têm esse pensamento elitista. Sim. Na hora de falar das escolas. Né? Às vezes a coisa nem é tão bonita que a escola X está apresentando, mas é lindo, porque é a escola porque tal. É a escola tal. Aí quando veio uma escola nova, né? Sim. Com essa proposta, não vai prestar, isso não presta. E é exatamente a mesma coisa que está se apresentando. Então tem essa coisa. Eles reclamam do elitismo, mas eles também. Eles próprios. Não tem um lado econômico também que pesa? Por exemplo, alguma escola que tem assim, mais recursos para fazer, não tem isso também, assim, no caso de ter um investimento maior do que uma escola que está subindo, ou não tem muito a ver isso? Eu acho que não, até porque a Niterói ela tem um apoio também, né, da Prefeitura de Niterói, que não deixa nada a desejar. Lógico, né? A escola que está chegando, ela passa por toda uma estruturação. Uma transição, né? Uma estruturação, porque ela não tem carro alegórico como ele já tem. Porque tem escola, no grupo especial, que ela desmonta e monta em cima daquela estrutura que já está pronta. Nós não, nós tivemos que fazer coisas do zero. Sim, é verdade. Então, assim, não é que perdemos tempo, tivemos que construir do zero. Amplificar o que você já tem, né? E assim, a gente não tinha, a gente tinha nem carro alegórico. É mais difícil porque... teve escola que cedeu, por exemplo. Sim, no grupo de acesso a gente já idealizava um carro em cima daquele que estava ali. E, tipo, eu olhava assim, os carros todos limpos, tipo, só no chassi. E aí, começar essa construção, várias ali reutilizaram as coisas. A gente não tinha o que reutilizar. Sim, pois é. Então, quando você dá numa série ouro, que o barracão da série ouro é um barracão precário, a gente não tem tanta coisa. Esse período de chuva agora, a galera pena muito com essa situação. E aí, quando você chega no especial, até estruturar isso tudo. Nossa. A gente entrar dentro da casa. Até uma lata de lixo que não tem nada. A gente não tinha nada. Então, assim, passar por esse processo de estruturação. Imagina Embaixadores da Alegria, que está começando no processo. Imagina. 20 anos, mas começando nesse trabalho, a gente sabe como é difícil. Mas sabe o que dói? Você ter um julgamento assim. Mas vocês poderiam estar mais adiantados. Gente, como se a gente tivesse atrasado, que a gente também não está atrasado, mas ter uma cobrança que não sabe. Né? Não sabe como é que é o dia a dia de um barracão. Por exemplo, eu fui pego de surpresa, deve ter umas 2 semanas, tem isso tudo aqui para comprar de rodinhas, são as rodinhas de apoio do carro alegórico. Quando eu vi o valor, aqui, ai, meu coração. Água. Mas presidente de carro não sai se não tiver a mão. Eu falei, mas esse valor, que negócio é esse? Eu tive uma passagem muito boa quando eu estava produzindo o primeiro carro alegórico também. A gente conseguiu ter um investimento para fazer o primeiro carro alegórico da Embaixadores em 2010. Uma parceria muito boa com a Volkswagen Caminhões. E aí, cara, eles conseguiram botar pra gente um chassi e tal. A gente foi correndo atrás, a gente inexperiente no processo de carnaval. E aí eu estava tentando organizar, junto com a Pimpolhos da Grande Rio, né? Que é a Camila Soares. Camila maravilhosa. Maravilhosa, nossa parceira e tal. E aí eu estava lá negociando, né? Fazendo o processo de negociação. Aí liguei para um pessoal de cola, porque
o consumo de cola no carnaval é assustador. É assustador. Sem cola não há carnaval. Não tem. Aí eu liguei pro fornecedor e eu tô falando assim, olha só, cara, eu preciso de uma ajuda, Embaixadores da Alegria, é a primeira escola de samba do mundo voltada a pessoas com deficiência, explicando todo o processo para ter, né, uma negociação justa. Ele falou, cara, adorei o seu projeto, o projeto é lindo, então eu vou fazer um preço X, R$35 para você, sei lá, na época. Aí eu falei, mas esse preço, ele falou, amigão, esse é o mesmo preço que você está fazendo para a Beija-Flor. Aí a Beija-Flor comprou mais de 2.000 colas. E eu assim, eu comprando 30, 40 ali daquele negócio ali. Meu Deus do céu. Falei, tá bom, amigão, vamos nessa. Mas o carnaval é isso, é muita despesa, é muito investimento. Que você vê ali naquela hora e a coisa vai caminhando. Tem um negócio também, tá? Perdão, tem uma coisa também. Quando eu chego para fazer o orçamento com o nome da Acadêmicos de Niterói, o preço sobe. Eu não sei nem se eu devo contar isso aqui, mas eu uso o nome de escola do acesso para fazer orçamento agora. Mas vai entregar na Niterói? Porque eles vão pegar aqui. Então, assim, para poder. Porque quando fala que é Niterói, o preço de uma lata, por exemplo, ele vai inflacionado a 30, 20... Que coisa. Mas você acha que isso é por conta do enredo? Não, para a escola está no especial. Eu acho que tem um preço. Entendi. E por a gente Wallace, eu queria te perguntar uma coisa, a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui. O que mais te move, assim, a disputa na avenida ou o impacto social no carnaval que você vai causar para o Brasil inteiro, para o mundo todo? Ou a disputa na avenida ali? Na verdade, é a disputa, o impacto social, a mensagem que a gente vai mandar e o desafio. Eu acho que o desafio faz a gente se sentir vivo, né? Isso aí. A gente se sente vivo pelo desafio. Então, todo ano, quando chega essa época, eu falo assim, olha, ano que vem vocês não me procurem, porque eu não vou estar mais no carnaval, não quero mais falar. Pra que eu inventei isso aí? Eu sou historiador, né? Eu dou bom dia já falou esse ano rosnando. umas 300 vezes. Hã? Já falou esse ano umas 300 vezes. Que vai voltar da aula, não quero mais. E eu tenho um hobby, né, que é relojoaria, que eu amo de paixão. Amo. Porque através do relógio a gente entende um pouco a história, períodos históricos, né? Engenharia e tudo mais. Eu falo, olha, vou me dedicar a relógios a partir de agora. Vocês não me procuram. Você não me fale isso agora. Agora você vai se dedicar a Niterói, pelo amor de Deus. Que agora é sua hora de brilhar lá, vai ser lindo. Muito obrigada, meus amores. Ótimo desfile. Vamos continuar falando da escola, todo mundo junto, hein? Um break rapidinho, seu Wallace. Na volta do intervalo, a gente vai falar de inclusão social no carnaval. Um assunto muito sério. Eu converso com Caio Leitão, cofundador da primeira escola de samba do mundo para pessoas com deficiência. E com o empresário que também tem um olhar voltado para a inclusão, Micael Noa. Volto bem rapidinho, manda sua mensagem, tá? Um beijo. Mua! Rodrigo Lafite, do Rio de Janeiro. Boa tarde. O programa tá lindo. Ainda há vagas para desfilar na Acadêmicos de Niterói? Obrigada. Wallace, o meu Instagram, o direct está lotado de mensagens. Lotado de mensagens no Instagram. Eu tô recebendo também, tá? Igor, quero desfilar. Olha, próximo, Dr. Ângelo de Sertãozinho, São Paulo. Pergunta ao representante da escola, quando surgiu a ideia de colocar Lula como tema? Por que não fizeram em 2025? Ele meio que já explicou, doutor Ângelo, aqui como é que surgiu a ideia de colocar o tema. Agora, por que não fizeram em 2025, eu não sei. Em 2025 a gente já tinha uma proposta já na mesa e, assim, passava até pela minha cabeça, mas eu acho que chegou no momento certo. É isso aí, Wallace. Deus sabe o que faz. É isso aí. Wanderson Ricardo, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Cissa e amigos da mesa. Que programa maravilhoso. Obrigada. Assisto sempre. Muito obrigada, Wanderson. Pergunta ao cantor da Niterói. Como se preparar para cantar quase 1 hora no desfile? A voz já falhou em algum desfile? Peraí. Vai lá. Wanderson me botando para trabalhar, eu não estava nem esperando. Fala aí, Emerson, como é que se prepara? Na verdade, a gente se prepara o ano inteiro. Tem tratamento fonoaudiológico, que eu acabei de fazer antes de vir para cá, com a Jenny. E também uma academiazinha, uma corrida, sem bebida, sem álcool, eu não bebo. Dormir pra caramba. Ai, é difícil. Essa é a parte que me emociona, já diz o colega. Aí já não dá muito, mas só o fato de não consumir álcool, eu acho que já ajuda bastante. E muita vontade de fazer, eu sou muito apaixonado por isso que eu faço. Então,
Quando a gente é apaixonado pelo aquilo que faz, a gente faz com prazer. E aí flui da melhor maneira possível. É a sua maior paixão? A minha maior paixão é estar aqui. Ô, Wallace, você não respondeu se não tem lugar para sair na Acadêmicos. Passa. Eu tinha, até há pouco tempo, uma fila de quase 700 pessoas esperando a desistência. Caraca. Ó, ano que vem, vambora. Marlon Marcos, de Salvador, Bahia. Qual carro e alegoria vão representar melhor a força desse nordestino estadista brasileiro no mundo? Parabéns por essa vitória que já está conquistada. Deixar pro carnavalesco, né? O carro da metalúrgica. O carro da metalúrgica. Tem os operários, a gente colocou até os parentinhos que vai fazer os movimentos também à vista, porque eles são operários do carnaval. Sim. E aí a gente tem uma escultura que vai a 22 metros, 20 de altura, e é uma escultura do Lula, só que ele de metal, porque ele fala que quando ele esculpiu uma peça, ele se sentia um Picasso, um Michelangelo. E uma escultura do Lula que chega a quase 20 metros de altura, hein? Aguarde. Nossa Senhora. Metalizada. Metalizada. Mas com materiais, linda. né? Sim, então sim. a gente traz essa coisa da engrenagem, da chave e tal. Forjada, muito trabalho. Né? É o carro que está dando trabalho pra gente, né? Foi o primeiro a começar a ser construído e até agora a gente está ainda em detalhes nele. Mas é a história dele, isso daí, olha o que ele passou. E né? essa escultura, ela mostra que de operário ele vira presidente da República. Exatamente, ai, que beleza. Marilda, de São Paulo, vendo Acadêmicos de Niterói, lembrei do Cristo censurado do Joãozinho 30, inesquecível. Força, moçada. Obrigada, né, Marilda? Isso aí tá todo mundo aqui, ó. Próxima, por favor. Cadê? Suspense. Vamos ver. Francisco Cota, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Cissa. Boa tarde, Francisco. Que programa emocionante. Estarei no ensaio sexta e pergunto. Lula em uma palavra. Resiliência. Wallace. Esperança. Igor e Thiago. Resiliência. Esperança também. E aí? Fala vocês também. Eu acho que amor também. Fala um pouco de amor. com certeza. Próximo. Fala você, Caiozinho. Trabalho. Isso aí. Muca, vai. Democracia. Olha. Democracia. Muito bem. Eu acho que eu fico contigo. Democracia. Muito Eu acho, né? Eu acho que eu fico contigo. Democracia. Perdeu 3 eleições e nunca desistiu. Nunca Eu contestou falei nenhuma resiliência derrota. por causa disso, porque ele perdeu 3 eleições e continuou... E nunca contestou uma derrota. E nunca contestou uma E derrota. nunca foi pra Amores. porta de quartel. Exatamente. Chegamos ao final. Vai já. Não, ai. Olha, Wallace, eu tô tão orgulhosa de você que você nem sabe. Você avançou 10 casinhas no jogo. E vai ficar. Agora você trata de ficar nesse grupo aí, especial, hein? Para lá com esse negócio de ouro. Não, ouro não. Obrigada, Adorei muito ver. obrigada. Tiaguinho, feliz aniversário. Obrigado. Depois você descansa, agora vai trabalhar. Ai, Micael, muito obrigada. Que trabalho lindo você faz. Tem todo o meu respeito e admiração. Você e o Caio. Caio, lindo. Obrigado. Parabéns, viu? Um recado bom também, a gente está lá no festival que move você, 11 e 12 de abril, na Cidade das Artes. Muita luta, muita arte, muita música, teatro acessível com Abel Kutner, Rodrigo Chá, Jonathan Fé, Sim. Jonathan Bastos, temos o Bossa Cuca Nova, Alfredo Del Penho, na Cidade das Artes, vou fazer uma loucura lá. Que dia de novo, repete? 11 e 12 de abril, Cidade 11 das e 12 Artes. de abril, Festival Cidade que das move Artes. você. Festival que move você. Moquinha, muito obrigada pela parceria sempre. Amanhã tem mais, vamos sambar? Não vamos saber. Eu acho que não. Amanhã é a vez da Vila Isabel, azul e branco de Noel, de Martinho, que leva para a Avenida o enredo Macumbebê Sambobembá. Meu Deus, cara. Samborembá. Macumbebê Samborembá. Sonhei que um sambista sonhou a África. Vão estar aqui os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, o mestre da bateria Macaco Branco e o artista plástico Vicky Muniz. Agora, nesse palco, primeiro eu quero agradecer a vocês, ao seu tempo, ao seu carinho, à sua audiência. Mas agora, o palco do Sem Censura é da Acadêmicos de Niterói. É todo seu. Vambora! Lindos! Muito obrigado, Cissa. Beijo. Ei, Psyu, aumenta o som da caixinha. Deixa a lira te levar. Quanto custa a fome, quanto importa a vida. Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Vale uma nação, vale um grande enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Olê, olê, olê,
choro de Luiz, a luz de Garanhuns, lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos e a riqueza multiplica para alguns. Me via nos olhares dos meus filhos, assombrados e vazios, com o peito em pedaços, parti atrás do amor e dos meus sonhos. Peguei os meus meninos pelos braços, brilhou o sol da pátria incessante, o destino retirante, te levei Luiz Inácio. Por ironia, 13 noites, 13 dias, me guiou Santa Luzia, São José alumiou. Na esquerda de Deus Pai, na luta sindical, a liderança mundial e a esperança crescer, e o povo seguir sua voz. Evolucionário é saber escolher os seus heróis. Suso, Anjo, enfim, o Vladimir, que pagaram o preço da raiva. Nós ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva. Lute pra vencer, aceite se perder, se o ideal valer, nunca desista. Não é digno fugir, nem tampouco permitir, nem luar, nem isso aqui. Abraço à vista, tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador, a fome tem pressa, Betinho dizia. Pois é, teu legado é o espelho das minhas lições, sem temer tarifas e sanções, assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Quanto custa a fome, quanto importa a vida, nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo, em Niterói o amor venceu o medo. Vale uma nação, vale um grande enredo, em Niterói o amor venceu o medo. Faz o L, olê, 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 olá, vai passar nessa avenida.